Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos comentar sobre a expressão de Jesus, até que tudo se cumpra, até que tudo seja cumprido. Em Mateus 5, 17 a 18, vamos iniciar com uma oração e que Deus os abençoe. Obrigado, Pai, que o Senhor possa nos dar a Tua sabedoria, nos ajudar a entender a Tua mensagem, livra-nos de todos os males e nos abençoe. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou passar rapidamente para que vocês vejam aqui. Então nós vamos falar sobre Mateus 5, do verso 12 em diante. Aí nós vamos falar sobre Hebreus 8, que faz uma referência a Jeremias. Então, eu não coloquei Jeremias aqui, mas ele cita exatamente o que está em Jeremias. Então nós vamos aproveitar, né? Tem que só fazer um ajuste aqui. Atualizando e atualizando. E aí nós vamos falar Hebreus 8, né? Depois Hebreus 9, nós vamos comentar um pouco sobre Hebreus 9. E por fim, nós vamos pegar as quatro, né, referências. Uma delas nós já teremos lido acima, que é Mateus 3,15, Romanos 15 e Colossenses 1, onde aparece essa palavra que é traduzida por cumprir, né? Nós vamos pegar essas quatro lá no Bible Hub, que é onde eu peguei. Existem mais passagens, né? Se eu pegar as outras palavras, como cumprir, cumprimento, etc., mas eu acredito que com as que nós temos aqui, já vamos poder falar algumas coisas importantes, né, sobre essa questão. Então, vamos lá? Que Deus possa nos abençoar, nos dar a sabedoria. Vamos começar então com Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele está falando no contexto de perseguição. Perseguir pelo quê? Perseguir por fazer a vontade de Deus, né? É por isso que os profetas eram perseguidos, porque falavam, advertiam as pessoas pelos erros que elas cometiam e porque buscavam fazer a vontade de Deus, não é? E aí ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Fala, nós somos o sal da terra, nós temos que fazer diferença. Que diferença? O que é o salgar aqui, né? O próprio contexto já vai nos ajudar a entender. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então o que nós precisamos fazer e agir em relação a Deus tem que ficar visível, né? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí ele fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, assim resplandeça a vossa luz. E o que ele fala sobre resplandecer a nossa luz? O que ele chama de resplandecer a luz diante dos homens? O que ele coloca como resplandecer a luz? Ele fala aqui, ó: para que vejam as vossas boas obras. Então o que é resplandecer a nossa luz? O que é salgar o mundo? É agir de acordo com a vontade de Deus. E só agir não, falar também, não é? Os profetas eram perseguidos só porque eles ficavam lá mudos, falando, agindo em relação às pessoas? Não, eles eram perseguidos principalmente porque eles, além de agir, eles falavam. Deus mandava que eles advertissem o povo, né? E eles não só aconselhavam, não só orientavam, mas principalmente advertiam, e esse era um dos principais motivos deles serem perseguidos, né? E aí, nesse contexto, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam a vossa obediência e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, ele vai dizer os versos que são a chave do que nós vamos estudar hoje. Não cuideis que vim destruir ou revogar ou abolir a lei e os profetas. Aqui, se nós considerarmos a divisão da Bíblia em leis, profetas e escritos,
Eu vou ter aqui, inclusive, comigo. Acho que eu consigo mostrar os 4 aqui. Então, esses são os 4 exemplares da Bíblia transliterada, né? Das escrituras hebraicas. Então, o que nós temos aqui? Vou mostrar aqui. Então, esse primeiro, esse quarto, não é? Ó, creio que dê para ler aí, escritos. Então, nós vamos ter o 4 escritos, o 3 profetas posteriores, o 2 profetas anteriores, e o 1 que eles colocaram aqui como Pentateuco, né, que de Gênesis a Deuteronômio, que ali é o conjunto, os escritos que nós cremos que foram escritos por Moisés, e o conjunto de instruções que Deus deu ali, tanto nas tábuas dos mandamentos, no livro da lei, e no histórico que Moisés colocou ali. Ele fala, não vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir as escrituras, não vim abrogar, eu vim cumprir. E aí nós vamos tentar entender o que é esse cumprir, né? Ele fala assim, olha, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Quando o céu e a terra vão passar? Nós sabemos que eles vão ser transformados. Nós sabemos que eles vão ser transformados. Pelo menos o céu no sentido do ambiente que nós vemos, etc. O nosso planeta vai ser renovado, né? Agora, quando o céu e a terra vão passar? E aí ele fala, até que o céu e a terra passem. E Deus fala assim que as minhas palavras não passarão, inclusive, né? Mas ele fala, até que o céu e a terra passem, nenhum traço, iota, traço, um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra, ou sem que tudo seja cumprido. Então ele fala, nada, absolutamente nada, nenhum traço, nem o menor dos mandamentos, nem o menor dos traços nas escrituras vai passar da lei, vai deixar de ter vigência, sem que tudo seja cumprido, sem que tudo seja cumprido. E aí, o que é esse cumprir? Bom, nós sabemos que se ele fala não vim abrogar, mas cumprir, ele coloca aqui como antônimo contrário de abrogar, de anular. Então ele fala, não vim abrogar, mas cumprir, é o contrário de abrogar, é o contrário de anulação. Aí alguns podem pensar, mas é uma derrogação então? É uma revogação parcial? Bom, aqui não existe nenhum elemento que permita a ideia de uma revogação parcial. Então esse texto não pode ser usado para isso. Podemos verificar outros textos se apoiam isso e se estão de acordo com as escrituras hebraicas. Esse é um principal ponto que nós temos trabalhado bastante aqui. As escrituras hebraicas são a base. Jesus, para se confirmar como Messias, ele tem que estar predito nas escrituras hebraicas. Ele tem que cumprir os requisitos das escrituras hebraicas, como ungido. O ungido de Deus tem que falar conforme a vontade de Deus. Deus não pode falar uma coisa num lugar, em outro lugar, e falar outra coisa totalmente contrária ao que ele acabou de falar. Ele não pode dizer que o mandamento é para a vida em um lugar e falar que o mandamento é para a morte em outro lugar. Correto? Então, vamos lá. Ele fala que nada vai passar da lei sem que tudo seja cumprido. E aí ele fala assim que ele não veio abrogar, mas ele veio cumprir. E aí logo após ele falar isso, falar que nada ele não veio anular as escrituras, que nada vai passar até que o céu e a terra passem. O único momento que nós podemos imaginar algo parecido com isso é na volta de Jesus, não é? E aí vamos pensar aqui, quando ele fala, e vamos olhar o complemento. Qualquer pois, então ele fala, assim, esse pois dá a entender que é o seguinte, baseado no que eu acabei de falar para vocês, que eu não vim anular a lei, que eu vim cumprir a lei, que eu não vim anular a lei, baseado nisso, qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, se não é para violar nem mesmo o menor, se ele acabou de falar aqui que não é para violar nem mesmo o menor, que dirá os outros. Ele fala, qualquer coisa que violar o menor que seja,
e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E o que é esse ser chamado menor no reino do céu? Obviamente não é que vai ficar lá vai ser salvo e vai ficar ali num local de pouco destaque. Obviamente não vai ser salvo, né? Então aí ele fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Se não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então o que ele está querendo dizer com isso? Se não exceder a dos escribas e fariseus, não vão entrar no reino do céu. Lá em Mateus 23 ele fala lá com relação aos escribas e fariseus: olha, na cadeira de Moisés estão eles, escribas e fariseus, obedeçam o que eles falam, obviamente dentro daquilo que eles ensinam de acordo com a vontade de Deus, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem, não agem conforme as atitudes deles. Ou seja, o que Jesus está falando? Eles ensinam, mas eles não buscam praticar aquilo que eles ensinam. Eles não buscam obedecer aquilo que eles ensinam. Eles não buscam a transformação diária para viver aquilo que eles ensinam. É isso que ele fala: se a justiça de vocês não exceder a deles, não for diferente disso, vocês não vão entrar no reino dos céus. Veja que todo o discurso dele aqui caminha para o cumprir no sentido de exaltar a lei, ampliar o significado da lei, obedecer ao que está na lei. Exaltar para que seja obedecido o que está na lei. Ampliar a compreensão do que está nos mandamentos. Veja que nada do que ele diz aqui dá a entender que em algum momento, eu vou morrer e determinados mandamentos, como o sábado, como todos os mandamentos do livro da lei, vão deixar de existir. Ele não tá, veja, não tem o caminho que o contexto está nos levando é totalmente oposto. É de exaltar o que está na lei. E aí ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E aí olha o que ele fala sobre não matar. Não assassinarás, né? No original estaria não assassinarás. E ele fala: eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo, qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Aí aqui nós não vamos discutir a questão da tradução, tá? Mas assim, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está ampliando o sentido para que, olha, se você sem motivo se irá contra o seu irmão, se voltar contra eles, você já é réu de perdição. É isso que ele está falando, no sentido de se perder. Então ele está ampliando, ele está falando assim: não é só o assassinato em si, mas o alimentar esse tipo de atitude e sentimento pelo seu irmão, sem motivo, então, você é réu de perdição. E aí, você pode ler a continuidade do verso 23 a 26, é Mateus capítulo 5, ok? Ouvis o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Então, veja o que ele está falando aqui. Ele está ampliando essa questão. Ele está ampliando, ele está falando: olha, não é só a prática em si, mas a partir de agora, você tem que pensar o seguinte: se bem que a prática você vai envolver, fazer com que a outra pessoa caia em erro além de você, mas fala, se na sua cabeça, ele fala, a cobiça contra uma mulher nesse sentido, já é um adultério na sua cabeça, na sua mente. Então ele está ampliando a questão da lei, longe de dizer que o cumprir seria a sua morte, revogando esses princípios da lei, essas normas. Ele está ampliando o sentido, ele está tornando ainda mais rígida a ideia. Ele está falando, ó, cobiçar outras coisas é um pecado, mas é uma cobiça. Mas ele fala assim, mas a cobiça nesse aspecto é mais que uma cobiça. Na sua mente você já está cometendo um outro pecado. E aí ele fala assim, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, aqui no caso seria, eu creio que o mesmo termo seria porneia, relações ilícitas e uma série de coisas nesse sentido,
faz com que ela cometa adultério, e qualquer casar com repudiado comete adultério. Olha como ele está ampliando a rigidez da lei, né? Ouviste que foi dito: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Então aqui nós vemos talvez algum aspecto que possa indicar alguma modificação. Lá fala sobre juramento, que ele está falando para não jurar. Lá fala olho por olho, dente por dente. Ouviste porque foi dito. E realmente isso nós temos lá no livro da lei, olho por olho, dente por dente. Mas numa situação muitíssimo específica. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E aí nós temos um grande problema de interpretação dessa parte, porque veja bem, se Jesus não forneceu nesse caso em específico aqui, vamos só voltar aqui um pouco para cima aqui, quando ele fala assim, ó, se o teu olho se escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Se a tua mão se escandalizar, corta e atira. Obviamente ele estava usando uma hipérbole. Aqui, se nós não entendermos como uma hipérbole, ele mesmo não cumpriu isso. Porque ele não viu os sacerdotes comercializando no templo e falou assim, eles estão pedindo, fazendo comércio no templo e pedindo um valor exagerado no valor de sacrifício, etc. Vamos fazer mais que isso, vamos dar mais dinheiro ainda para eles. Não, ele foi lá e expulsou os cambistas do templo. Então, se nós não entendemos isso aqui como uma hipérbole, ou seja, e nós vemos aqui, por que nós entendemos que isso é uma hipérbole? Vamos lá. Ao que quiser pleitear contigo, larga também, tirar a túnica, dá-lhe também a capa, e te obrigar a caminhar uma milha. Ou seja, o que é esse obrigar a caminhar uma milha? Era, por exemplo, se um soldado obrigasse eles a caminhar uma milha, eles não podiam dizer não. Então ele fala assim, use de sabedoria e vai com ele duas, para você ganhar a confiança dele, para você não arrumar confusão desnecessária, quando ele fala lá, se encolerizar sem motivo. Então ele fala, olha, você vai ter que usar de estratégia quando você lidar com pessoas que você é obrigado a obedecer, obviamente, desde que você não transgrida a palavra de Deus, nisso, né? Então você vai com ele duas. O olho por olho e dente por dente era uma situação muitíssimo específica da lei. Lá fala assim, se dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e aí eu vou dar a tradução que eu acredito que é mais coerente, e não a que está em muitas bíblias, e for causa de que ela dê à luz, mas sem dano grave, então a pessoa iria pagar lá a indenização e tal, e ficar de olho para ver se acontecesse alguma coisa. Mas se houver dano grave, ou seja, se causasse a morte do bebê ou da mãe, então pagarás olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, vida por vida. Creio que seja esse o texto. E só que ele faz aqui, quando ele fala olho por olho, dente por dente, ele está fazendo um contraste entre realmente o que está na lei e o que ele vem falar. Só que na lei que foi dada para Moisés é muito específico esse aspecto. E o próprio Deus, mesmo antes de falar isso para Moisés, essa ideia lá em Gênesis 9, Deus fala assim, olha, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Então Deus estabelece isso como um ponto de punição. Aqui, nós podemos entender, existe uma possibilidade de que aqui Jesus esteja ensinando algo parecido com o que ele falou lá com relação ao divórcio. Ele fala assim, essa lei foi dada por Deus a Moisés por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Quando nós vemos Deus lá agir com Caim, ele tirou a vida do seu irmão Abel, foi motivo, né, imaturidade, ele fez isso por vontade, ele queria fazer isso, não foi um acidente, né? E Deus não tirou a vida dele. Então, quando nós vamos para o princípio, tendo a mesma linha de raciocínio que Jesus usou com a questão do divórcio, nós podemos dizer aqui, então, Jesus estaria dizendo para não mais tirar a vida das pessoas como punição pelos erros que elas vierem a cometer. Nós podemos imaginar isso. Porque quando ele fala lá no episódio da adúltera, que eles chegam até ele e pedem para
o que vão fazer, né? E todo mundo vai embora, ele fala para ela assim, nem tampouco eu te condeno, né? Vai e não peques mais. Então ele não mantém ali, ele não pede para segurem ela aí até que achem a pessoa que adulterou com ela e depois façam o que a lei está mandando fazer, né? Então, aqui nós podemos talvez ver uma diferenciação nesse sentido, de que, olha, alguns aspectos da lei que foram dados por causa da dureza do coração humano, Jesus estaria flexibilizando para menos, a punição, uma punição menor. Então a punição não seria mais olho por olho, dente por dente, no sentido, ele estaria falando, a punição não vai ser mais você tirar a vida de uma pessoa por uma blasfêmia, por uma transgressão aberta do sábado, esse tipo de coisa. Podemos pensar nisso. Mas tudo que ele está fazendo aqui é o quê? Uma ampliação da compreensão da lei. Se nós formos pegar não matar, ele ampliou. Não cometerás adultério, ele ampliou. Questão do divórcio, ele restringiu. Então veja, aquilo que deveria existir desde o começo, aquilo que seria aqui, né? Aquilo que Caim fez com Abel, ele restringe ainda mais a ideia, né? Aquilo que ele já coloca como errado. Aquilo que também seria errado desde o começo, quando Jesus fala, é um homem e uma mulher, então ele já restringe ainda mais. Aqui, questão do divórcio, que Jesus fala que foi dado por causa da dureza do coração, ele restringe o campo que permitiria um segundo casamento, restringe bastante. Então não há nenhuma ampliação nisso. A questão do juramento, ele fala para não jurar. Então aí nós podemos pensar em algumas mudanças nesse sentido. Ou seja, olha, aquilo que envolveria um aspecto dado por causa da dureza do coração, a única coisa que caberia aqui. Então ele está flexibilizando para menos. Olha, isso você não vai jurar mais, por nada, nem pelo céu, nem pela terra. Olho por olho, dente por dente. Você não vai usar mais isso porque, ou seja, dando a entender que isso teria sido dado por quê? Por causa da dureza do coração, uma possibilidade, né? E nós vemos aqui que essa questão do exagero primeiro, porque o próprio Jesus, ele não age dessa forma, no sentido de que nem tudo que a pessoa faz, ele deixa fazer ainda mais errado, não. Ele realmente oferece a outra face quando ele está na crucificação, mas ele responde lá aos soldados, inclusive, ele faz comentários, ele não simplesmente fica calado o tempo inteiro, né? Ele fala, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ele fala, seja generoso, seja bondoso, e com aquele que te obrigar, que você não tiver como falar não, seja sábio, né? Ganhe a confiança dele, não vá causar problemas necessários, a não ser que isso vá ferir a sua fé, a convicção com relação a Deus, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. E Deus diz para amar os inimigos? Ele diz para amar os inimigos. Se virdes lá o boi do seu inimigo desgarrado, o que você vai fazer? Você vai matar o boi, você vai esconder o boi do seu inimigo e deixar ele? Não, você vai cuidar dele e vai devolver para ele. Então ele fala para amar o inimigo, obviamente. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Então ele fala, olha, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nós vemos em alguns salmos lá, juízos de maldição, juízos de raiva, né? Em relação aos perseguidores, né? E ele fala, orai pelos que vos maltratam e perseguem. E aí ele fala assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E nesse contexto de perfeição, o que ele está fazendo? Alguns mandamentos, ele está ampliando a abrangência dos mandamentos. Outros mandamentos, ele está fazendo o quê? Ele está restringindo a abrangência do mandamento. Ele está, inclusive, colocando a questão do olho por olho e dente por dente aqui. Ele teria colocado uma situação que é muito parecida com o que ele fez ali com a questão do divórcio, né? Olho por olho, dente por dente, praticamente deixaria de existir, né? Então, assim, haveriam algumas punições, haveriam algumas ações como a que ele próprio fez quando ele expulsa os cambistas do templo. A Bíblia fala que ele pega um chicote e expulsa os cambistas do templo. Então ele não está dizendo aqui para eu ver todo e qualquer tipo de injustiça e ficar quieto, mas o olho por olho, dente por dente dá a entender, em conjunto com outras passagens, que ele poderia estar aqui
não mais validando a pena capital para determinados tipos de pecado, que se enquadraria com aquilo que ele disse com relação, olha, determinadas coisas foram dadas por causa da dureza do coração, mas no princípio não foi assim. E como eu acabei de citar, o exemplo de Caim seria um deles, né? Que ele vai lá, pune Caim, fala, você vai ser fugitivo e errante sobre a terra, mas se alguém tirar a sua vida, eu vou vingar você 7 vezes. Então seria mais ou menos nesse contexto, né, que Jesus está mostrando, ó, aquilo que reflete a base do que era no princípio, eu mantenho e amplio o significado, amplio a abrangência, e coisas que teriam sido dadas por causa da dureza do coração, eu retiro. E aí, nós temos um outro aspecto em Hebreus 8, que ele fala, olha, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Porque se aquela aliança fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas que aliança? De que aliança ele está falando? Do que ele está falando? Né? Ele está falando aqui do sacerdócio. Ele está falando assim, constituído para oferecer dons e sacrifícios. Ele tinha que oferecer alguma coisa para oferecer, ele ofereceu o próprio sacrifício. Então ele está enfatizando Jesus como sacrifício perfeito. Ele está enfatizando Jesus como sumo sacerdote, né? Ministério mais excelente, mediador de uma aliança baseada em melhores promessas. Mas vamos ver uma coisa, porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas no que a aliança não foi irrepreensível? No que essa aliança não teria sido irrepreensível? É uma afirmação muito forte para alguém que se coloca como inspirado por Deus, fazer como assim? Deus fez a aliança e ela não foi irrepreensível? E aí, para justificar o que ele está falando, ele vai citar Jeremias. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor. Primeiro ponto, em que com a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerem uma nova aliança. Então, as pessoas elas têm que se decidir. Israel e Judá permanecem sendo o povo de Deus? Se não permanece, a promessa foi para eles. Ah, mas nós somos Israel espiritual. Não, isso, desculpa, mas isso foi a ideia do Israel espiritual substituindo o Israel povo de Deus, isso não existe na Bíblia. O povo de Israel, obviamente, essa promessa ela só seria válida, só seria apropriada, só seria validada para aqueles que obedecessem. Então, dentre aqueles do povo de Israel que viessem obedecer, essa promessa era com eles. E nós seríamos, no máximo, enxertados, participantes do povo de Israel. Aí nós podemos falar em Israel espiritual nesse sentido, não sendo Israel de sangue, mas sendo participantes, assim como as pessoas lá no passado, quando Deus falava assim, ó, se uma pessoa de fora vier e quiser fazer parte, circuncidar os seus filhos e aceitar viver como israelita, então ele vai ser tratado como natural da terra. Então ele vai fazer parte do Israel, não necessariamente no sentido de Israel espiritual, mas ele vai fazer parte do Israel físico mesmo. Ele vai fazer parte do povo de Israel como povo, no sentido de povo de Deus, né? Ele vai fazer parte do povo de Deus. Então, ele fala, farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, se a lei foi dada exclusivamente para o povo de Israel e para mais ninguém, então essa promessa, por coerência, essas pessoas teriam que interpretar essa promessa da mesma forma. Mas se elas interpretam que aqui cabe para o Israel espiritual, por que a lei não cabe para o Israel espiritual também? Então tem que haver uma coerência aqui. Então ele fala, a aliança... Agora vamos ver no que essa aliança é nova. Vamos ver no que essa aliança é nova. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que te tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, eu parei e não atentei, diz o Senhor. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, olha, eu não atentei, não é que a minha aliança está sendo invalidada. Mas em relação a eles, a minha aliança não tem utilidade para eles, porque eles não obedeceram, eles não atenderam a minha aliança. Então, no sentido dos benefícios da minha aliança, no sentido que eu prometi aos obedientes, eles não obedeceram, então eles não se apropriaram da minha aliança. Então, a parte repreensível da aliança seria essa. Agora, vamos pensar em outros aspectos em que ele defende, o autor de Hebreus está defendendo aqui, não Jeremias.
A parte que o autor de Hebreus usa aqui de Jeremias não fala em nenhum momento do sacrifício, nada disso. Ela só fala o seguinte: o que era repreensível nesse aspecto? O fato do povo não ter vivido conforme Deus estabeleceu. E ele fala assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Bom, vamos ver uma coisa? Está errado aqui, mas ele vai achar, né? Então, Deuteronômio 30. Será que sobrevindo todas essas coisas, bênção ou maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que tenho ordenado hoje tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Então o Senhor te fará voltar ao cativeiro, e o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e alma, para que vivas. O que é isso aqui? Pôr as leis no entendimento e no coração. E ele vai ainda ressaltar ainda mais isso, tá vendo? Porque agora é a circuncisão do coração. Sempre foi a circuncisão do coração. A circuncisão do coração sempre existiu, né? Melhor dizendo. E o Senhor teu Deus, aí ele fala das maldições aqui: converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E olha o que ele fala que é se converter de todo o coração. Quando deres ouvidos ao Senhor teu Deus, os seus mandamentos e seus estatutos escritos nesse livro, guardando os mandamentos, e quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o coração, então ele associa o converter de todo o coração ao entendimento a guardar a lei. Então, o que ele está dizendo aqui? O equivalente ao quê? A escrever a lei no coração. E aí ele vai deixar mais enfático isso agora. Porque esse mandamento que eu te ordeno não é encoberto a você, e tampouco está longe de você. Ou seja, esses mandamentos não são encobertos para ninguém e não estão longe de ninguém. Não está no céu para dizer quem subirá ao céu que não-lo traga e faça vir para que cumpramos, e nem tampouco além do mar, quem passará por nós além do mar para que não-lo traga e não-lo faça ouvir para que cumpramos. Ele fala assim: esse mandamento não está longe para você. Nossa, como é difícil obedecer isso. Ele fala: não está longe de você. Ele fala assim: porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Para quê? Guardar tudo isso, para que vivas, multipliques, o Senhor te abençoe na terra para a qual entras a possuir. Então veja, no que isso aqui é diferente da aliança que ele tinha feito antes? Nada. Vamos ver o próximo. Eu lhes serei por Deus e eles serão o meu povo. Vamos lá. Êxodo 20. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Eterno, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu lhe serei por Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Nenhuma diferença. Eles serão meu povo. Vamos pegar algo que é bem forte, que vai ficar bem, vai colocar bem na nossa mente essa ideia. Olha só. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. E aí ele fala assim: o que acontece com o meu povo? Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Ele está falando de quem aqui, se você ler do 1 em diante? Do povo de Israel. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho. Mas como chamavam assim, eles se iam da minha face, sacrificavam a balins, queimavam incenso às imagens. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei pelos braços, mas não entenderam o que eu os curava, a atrair com cordas humanas, laços de amor. Fui para eles como os que tiram jugo de sobre suas queixadas, lhe dei mantimento, não voltará para a terra do Egito.
mas a Síria será o seu rei. Então veja, eles serão o meu povo, igualzinho. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Olha o que ele fez aqui: atraí-os com cordas humanas, laços de amor, fui para com eles como que tira o jugo, lhes dei mantimentos. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, eu santo no meio de ti. E não entrarei na cidade, andarão após o Senhor. O que é isso? Misericordioso, seus pecados, suas prevaricações não me lembrarei mais. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei suas brechas, tornarei a levantar suas ruínas, edificarei como nos dias da sua antiguidade. Vamos aqui. Aqui. Apaguei as suas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Veja, seus pecados, prevaricações, o que ele está querendo dizer? Oferecer o perdão, está tudo igual, basicamente, até o momento que nós estamos falando de uma aliança renovada, nada de novo. E aí ele fala, essa parte aqui que seria uma parte, né, um pouco mais difícil: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso já aconteceu em algum momento na história da Terra? Chegar um momento em que ninguém mais precisa ser ensinado? Só consigo enxergar um momento nisso aqui, na nova terra. Ou seja, se isso aqui estivesse se referindo à nova terra, tudo bem. Mas em todo momento, não só quando Deus fala lá com o povo de Israel, mas em todo momento nas Escrituras, Deus chama pessoas para ensinar outras pessoas. Ele desenvolve o dom do ensino lá no começo. Entre o povo de Israel, ele fala para que os sacerdotes ajudem e ensinem o povo, e fala para que cada pessoa na sua casa fale ao levantar, ao dormir, ensine um ao outro. Então veja, essa seria a única parte, só que essa é uma parte, ela é tão ampla que basicamente você não tem como falar dela se cumprindo da forma que está aqui antes da volta de Jesus, por exemplo, antes da execução da nova terra, de existir a nova terra, por exemplo, né? E mesmo assim nós vamos aprender pela eternidade. Então, se nós pensarmos isso aqui em qualquer aspecto, nós não temos isso em nenhuma das alianças nessa forma ampla como está escrito aqui, não é? Agora, colocar todo o restante aqui é uma aliança renovada. E outra, essa parte aqui que eu coloquei em ênfase aqui, de não ensinará cada um a sua própria, isso aqui não tem nada a ver com a anulação da lei. Então, na promessa de Jeremias, que o autor de Hebreus reproduz no seu livro, não fala nada sobre anulação de lei, nada disso. Então, quando ele fala assim, dizendo nova aliança envelheceu a primeira, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Mas o que acabou efetivamente? Se não tem nada, mesmo a passagem que o próprio autor de Hebreus cita, não fala nada sobre anulação de lei. O que está envelhecido efetivamente? O que está perto de acabar? O que o autor de Hebreus vai defender aqui? Eu não vou nem tratar da questão do mérito do que ele está defendendo aqui, mas vamos ver o que ele vai defender aqui no capítulo 9. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, que é uma alegoria, e ele fala assim, ele fala das questões do santuário aqui, né, do querubins, da glória, etc. E aí ele fala assim, ele fala, né, do Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a Arca da Aliança, as tábuas da aliança, o vaso de ouro, etc. E ele fala assim, e no segundo só o sumo sacerdote, não sem sangue. Então ele está falando aqui do serviço do santuário, o serviço do santuário. E ele fala que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons e sacrifícios que contra a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas, várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Qual é o trabalho que ele está se referindo aqui? O trabalho da
do serviço do templo, serviço de sacrifício. Mas vindo Cristo sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, que ele defende o santuário celestial, não feito por mãos, isso é, não desta criação, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servidas ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, remissão das transgressões, os chamados recebam a promessa, recebam no presente a promessa eterna, para remir das transgressões. Para você remir alguém das transgressões, precisa haver uma lei vigente. Você só transgride uma lei vigente. Se uma lei não está mais em vigência, então você não tem transgressão. Então, se ele está remindo das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, né, os chamados recebam no presente a promessa. Então Jesus já tinha morrido há muito tempo, e ainda eles estavam recebendo a promessa da vida eterna, remindo das transgressões. Para que haja transgressão tem que haver mandamentos, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Mas eu pergunto a você, o testamento é feito quando? Antes ou depois da morte do testador? É antes. Que testamento seria esse então? Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O único momento em que Jesus fala do sangue do Novo Testamento, que ele come a Páscoa e depois ele faz a Santa Ceia, quando ele fala o sangue, ele está se referindo ao sacrifício que ele faria. Então, basicamente é isso que ele faz. Ele não fala nada. Quando ele vai falar da lei, como nós vimos, ele exalta vários aspectos da lei, e ele fala que a regra é manter a lei. Excepcionalmente, ele cita uma ou uma outra coisa que nós podemos ali aliar à questão da dureza do coração, mas fora isso, ele não... E o que o autor está defendendo aqui? A questão do sacrifício, do santuário. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o que ele está comparando aqui? O sangue de animais, que selou o primeiro, e o sangue de Jesus, que sela o segundo testamento, a segunda aliança, que é o que ele está defendendo aqui. Ou seja, ele não está menosprezando em nada os aspectos preventivos da lei. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O máximo que ele está falando aqui é do modo de perdão desses pecados, ou seja, o aspecto remediativo. Quando você cometeu determinada transgressão, o que vai ser feito para o perdão desses pecados? Lá era o sangue de animais, aqui é o sangue de Jesus. Lá eu precisava de um sacerdote para fazer o sacrifício, aqui o próprio Jesus é o sacerdote que oferece a si mesmo. Lá nós precisávamos de um santuário para sacrificar a todo momento. Não, aqui nós estamos falando do santuário celestial. Essa é a defesa básica que ele faz aqui. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. A figura das coisas, ou seja, o santuário terrestre tivesse a purificação dessa forma, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Então, o que ele está abordando como diferença aqui? Ele está abordando, olha, no santuário terrestre era assim, no santuário celestial, o sacrifício tem que ser melhor, tem que ser o sacrifício do próprio Jesus. O sacerdócio é melhor, porque ele é o próprio sumo sacerdote. É isso que ele está defendendo aqui. Essa é a diferença que o autor de Hebreus vai defender para justificar uma nova aliança que na revelação a Jeremias não tinha mudança alguma. Essa mudança aqui não está na aliança de Deus para Jeremias. Isso aqui quem está defendendo é o autor de Hebreus. Ele está considerando o sacrifício de Jesus
como um sacrifício que substitui o sacrifício de animais. Ele está considerando essa lógica tendo por base o sacrifício de Jesus. Mas não é isso que é dito lá na aliança que Deus prometeu a Jeremias. Quando Deus fala ali da questão da nova aliança, o que nós vemos basicamente é o quê? Todos os elementos dela existiam, são semelhantes ao da aliança anterior. Ele fala que o problema estava no povo que não cumpriu a aliança. E ali o único elemento que nós vemos ali que poderíamos ter alguma dificuldade é a dificuldade para as duas alianças, para se adequar ali às duas alianças. Ou seja, não tem, é basicamente uma aliança renovada ali, o que está sendo prometido a Jeremias, e não uma aliança nova, com elementos novos, nada disso. No sentido de, é uma aliança totalmente diferente, vai deixar tudo que está na antiga aliança. Não, nós estamos vendo uma aliança renovada. Então, até eu mesmo já fiz essa discussão muitas vezes, né, com relação ao que seria o termo novo no Novo Testamento, que seriam as escrituras gregas, em comparação com as hebraicas, mas assim, se você for lá para Jeremias, se você pegar o próprio livro de Hebreus e tiver em mente que o livro de Hebreus não pode anular as escrituras anteriores, o próprio livro de Hebreus se submeteu à fala de Jeremias. Jeremias está falando basicamente de uma renovação da aliança anterior. E aí ele fala, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez depois do juízo, assim ele também oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então, qual é a base do autor de Hebreus aqui? Ele está defendendo o quê? Ele está defendendo o seguinte: o sacrifício de Jesus substitui o sacrifício de animais. Jesus, como sumo sacerdote, substitui o sacerdócio no oferecimento de animais, porque o sacerdócio ele tinha diversas outras atividades. O sacerdote ele fazia papel de polícia penal, as 6 cidades de refúgio para aqueles que cometessem crime culposo por um descuido. Ele foi lá e machucou alguém, matou alguém e tal. Por um descuido ele ficava nas cidades de refúgio, e as 6 cidades de refúgio, até onde eu pude compreender da leitura, foram dados 46 locais para os levitas, e dentro desses 46 locais estavam ali 6 cidades de refúgio. Então, o que subentende que os levitas iriam ajudar a administrar essas cidades de refúgio, fazendo o papel de polícia penal. Eles também eles tinham que ensinar todo o conteúdo da Torá para as pessoas. Eles também tinham que fazer julgamento das questões difíceis, junto com o juiz ali que estivesse no local. Eles iam auxiliar o juiz no julgamento de questões difíceis. Eles também, o rei, quando o rei precisasse de uma cópia da lei, eles tinham que fornecer para o rei ia lá levar o material para eles, eles iriam copiar a lei para o rei, para que o rei tivesse acesso a toda a lei. Então, no sistema de sacerdócio, eles também tinham a função sanitarista. Eles tinham que ir lá e verificar se uma pessoa tinha uma doença contagiosa, se a casa tinha alguma coisa que pudesse se alastrar para outros lugares. E primeiro eles isolavam a casa, se não desse certo eles destruíam e levavam todo aquele produto da destruição lá, né, para um local seguro, para evitar a contaminação do povo. Então, uma série de coisas. Então, os sacerdócios, no sentido de oferecimento de sacrifício, não precisava mais, porque o sacerdócio era de Jesus, e não precisaria mais do santuário para oferecimento de sacrifício, porque o Jesus estaria oferecendo seu sacrifício a si mesmo uma única vez no próprio santuário celestial. Essa é a defesa de Hebreus, e não podia ser diferente, né? Então Jesus não é o nosso sábado, né? Jesus é o nosso sábado, então eu não preciso de descanso. Então, quer dizer, Jesus é o nosso descanso, então eu não preciso mais dormir. Eu tive um dia de trabalho lá no meu ambiente de trabalho, então eu posso ficar trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque Jesus é o meu descanso, eu não preciso mais descansar. É absurda essa ideia. Assim como é absurdo dizer que Jesus é o meu descanso, eu não preciso mais do sábado, de um dia
tirar um dia para me dedicar exclusivamente às atividades de cunho espiritual, visita aos necessitados, fazer cultos, visitar as pessoas, cantar, louvar a Deus, estudar a Bíblia, e deixar de lado atividades secundárias, aquelas que eu posso deixar para outros dias e que não tenham a ver com auxílio direto a uma pessoa necessitada, de modo voluntário, e algo que de repente ali seja prejudicial à pessoa, de deixar para um outro momento que eu não possa resolver de outra forma, coisas assim, né? Como, por exemplo, salvar um animal que está machucado, salvar uma pessoa que está precisando de atendimento, esse tipo de coisa. E se você for pegar no livro da lei, você tem lá: não seguirás a multidão para fazer o mal. O cristão pode seguir a multidão para fazer o mal. Não farás negócio fraudulento, está no livro da lei, né? Lá está falando com relação a aquilo que Deus, dentro do que Deus flexibilizou, do que Deus ajustou para o ser humano. Ele fala: olha, se você for comer carne, então determinadas carnes você não vai comer por causa da característica física do animal. Unhas fendidas, remoer, isso são características físicas, não tem nada a ver com o aspecto cerimonial. Você dar um descanso devido para a terra depois que você plantar, isso até hoje isso é visto como necessário. Então são uma série de coisas que são colocadas ali e que nós vemos que tem validade até agora e está no livro da lei. Os próprios mandamentos, amarás a Deus, amarás o teu próximo, eles têm lá origem onde? No próprio livro da lei. Então tá válido até hoje. Essa ideia que as pessoas dizem, inclusive: prova para mim que o sábado faz parte da nova aliança. Eu não preciso provar, o próprio livro de Jeremias está falando que essa nova aliança é basicamente uma aliança renovada. É colocar as leis no coração. Deus não está falando em nenhum momento de fazer novas leis para colocar no coração. Se ele fala: porém minhas leis no coração, o que está evidente ali? As leis que ele já tinha estabelecido. Então, qual é a regra? A regra é a manutenção, é manter, é permanecer os mandamentos. Excepcionalmente, havendo uma justificativa plausível, não essa de Jesus é o meu descanso, então não preciso mais descansar, então eu posso trabalhar 24 horas por dia, né? Deus é o meu pai, então eu não preciso honrar pai e mãe mais. Deus é o meu esposo, então eu não preciso mais casar. Então veja, são coisas absurdas que as pessoas vão inventando, né? Deus é meu refúgio, minha fortaleza, então eu vou dormir com a porta aberta, eu vou deixar o meu carro na rua com a chave na ignição ali a porta do carro aberta, com a chave ali no contato, vou dormir com a porta aberta, meu portão aberto, né? Então veja, são absurdos que as pessoas vão criando, que se você for refletir e fazer o desdobramento disso para outras coisas, a gente vê o quanto isso é absurdo, né? Mas o principal é que nós vemos que não foi isso que Jesus ensinou. Agora nós vamos voltar ao foco do aspecto de cumprir. Lá no site do Bible Hub, nós temos o plerosai, são 4 ocorrências. Uma nós já citamos, Mateus 5,17. Agora nós vamos para as outras 3. Em Mateus 3, de 13 a 17, ele está ali, ele vai se batizar e João fala para ele assim, João o Batista: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? E aí ele fala assim: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir. É o mesmo termo lá de Mateus 5,17, toda a justiça. Cumprir toda a justiça. E ele não está falando cumprir aqui no sentido de que no momento que ele se batizasse, ninguém ia mais precisar se batizar, não. As pessoas continuam se batizando. E depois as pessoas continuam se batizando também, né? Depois que ele morre, a mesma coisa, o batismo continua sendo mantido. Aí ele foi batizado e tendo Jesus saído da água, abriu o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e uma voz dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Aí nós vamos lá em Romanos 15. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis. A respeito de vós estáis cheios de bondade. Então, aqui no cumprir é o sentido de obedecer, de fazer tudo o que é requisitado. Aqui no outro momento a palavra tem o sentido de encher, de preencher,
de tornar mais amplo, né? Assim como Jesus fez quando ele fala lá do cumprir, e ele torna mais ampla a compreensão da lei. Aí nós temos aqui Colossenses 1, 23 em diante, né, que ele fala assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, qual foi pregado a toda criatura, e qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então ele está cumprindo a palavra de Deus de que forma aqui? Anulando alguma coisa? Não. Obedecendo aquilo que foi estabelecido para ele, que é o que ele coloca aqui, que é o que foi estabelecido para ele, é o quê? Pregação do Evangelho, sofrer pela igreja, ensinar o que Deus manda para que ele ensine. Então, cumprir aqui tem um sentido de quê? De obedecer, de fazer exatamente o que é requisitado, de ampliar alguma coisa e não de diminuir, anular, derrogar, nada disso. E aqui, por fim, caso você queira, você vai lá no site do Bible Hub, Mateus 5, lá vai estar em grego e em inglês. Aqui é a forma como você pronuncia, né? O que está em grego aqui. E aqui nós temos a linguagem em inglês. Aí você pode ver aqui, ó, plerosai, que é onde nós clicamos, né? Ele está no verso 17, perdão, né? E aqui ele fala assim, pantagenetai, né? Pantagenetai. Então nós podemos até, deixa eu ver se eu não fechei aqui. Então, por exemplo, nós temos panta aqui em Mateus 4:9, né? Vamos ver aqui panta e nós vamos buscar entender um pouco mais aqui. E aí nós caminhamos para o final do estudo. Mateus 4:9. Tal, e panta. E ele disse para de todas essas, todos, né? E ele fala o panta aqui tem a ver com a ideia do tudo, né? Genetai. Nós temos 46 ocorrências, né? Tudo seja cumprido, né? Ele usa o termo. Aí nós vamos em Mateus 10, 25. Tem muitas referências aqui em Mateus, né? Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul pai de família, quanto mais aos seus domésticos. 10, 25, 18, 12. Ou seja, ele tem vários significados, né? Olha só. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou, né? E ele fala assim, o homem tiver, né? Aí em 18:13, né? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. 21:19. Aqui. 21:19. Avistando uma figueira, dirigiu-se a ela, não achou folhas, disse, nunca mais nasça fruto em ti, e a figueira secou imediatamente. Então veja, quando nós vemos aqui, né, a expressão que é traduzido em inglês como should happen, né? Deverá acontecer, deveriam acontecer, né? Então, quando ele coloca aqui, né? Vamos colocar aqui o termo todo, acho que é melhor para a gente poder entender.
até que tudo aconteça, né? Então, na tradução para o inglês seria until everything should happen, alguma coisa assim, até que tudo aconteça, ou seja, até que tudo se cumpra, até que tudo, o genetai, até que tudo aconteça. Que acontecimento ele está falando? Veja, quando nós lemos lá Mateus 5, nós vemos que se ele está falando de algum cumprimento profético, então uma profecia, quando ela se cumpre, então ela se cumpriu, eu não creio nessa ideia de duplo cumprimento, essas coisas, eu creio em dupla aplicação de uma profecia, mas não em duplo cumprimento. Então, se você falar até que tudo aconteça, até que o céu e a terra passem, até que tudo aconteça, quando tudo vai acontecer? O tudo só vai acontecer, no seu sentido amplo, quando Jesus voltar. Agora, se você pensar antes disso, a morte de Jesus não é o tudo ainda, né? Então, várias coisas, pelo que o próprio Jesus falou, permaneceriam. E ele fala lá, e ele amplia vários aspectos da lei. Então, quando ele fala até que tudo aconteça, genetai lá, até que tudo se cumpra, né? Ele fala vi cumprir, e o cumprir que ele fala que ele veio fazer ali, nós vemos que é o plerosai, que é a questão do cumprir no sentido de obedecer, né? Nós vemos em Mateus 5,17, em outras passagens, e que tem o sentido de cumprir e encher, preencher, ampliar o significado, nesse caso. E ele fala até que tudo aconteça, nenhum traço ou um tio se omitirá da lei, até que tudo até que o céu e a terra passem. Veja só, até lá, nenhum tio, nenhum traço, nenhum iota, né, o que seria um traço, né, ou um tio se omitirá da lei, até que tudo aconteça. E quando nós vamos considerar que tudo vai acontecer? Quando a consumação irá acontecer? Só na volta de Jesus. Agora, se você pensar no sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele o próprio autor de Hebreus, que vai defender uma ideia que já é bastante diferente, que não consta lá em Jeremias, que fique bem claro isso, né? Jeremias não fala, Jeremias quando usa a expressão nova aliança, Deus quando usa ali a expressão que é traduzida por nova aliança, está conversando com Jeremias, está transmitindo isso para Jeremias, a ideia é de uma aliança renovada, não tem mudança, não tem alteração, não tem anulação de nada ali, naquela promessa. Agora, aquilo que o autor de Hebreus vai defender, ele vai defender que o sacrifício ele é superior e que aquilo que precisaria ser substituído era o serviço feito por pessoas humanas, sacrifício de animais, pessoas humanas oferecendo sacrifício, seres humanos oferecendo sacrifício num santuário terrestre, que era, ou seja, é como se ele estivesse dizendo que, olha, isso é temporário até que o sacrifício de Jesus substitua isso. É a única coisa que nós podemos concluir, mas isso baseado em Hebreus, não baseado em Jesus. Quando Jesus fala em cumprir, ele fala em obedecer, ele fala em ampliar o sentido. E aí ele usa a expressão até que o céu e a terra passem. Ou seja, a regra é a manutenção, é manter o que está na lei. E excepcionalmente algumas coisas, como aquelas coisas que foram dadas por causa da dureza do coração, aquilo que tem relação, isso no raciocínio a partir de Cristo, a partir da fala de Jesus, né? Quando a gente vê o desdobramento ali, a continuação do discurso dele. Mas nos aspectos preventivos que ele cita, quais são os aspectos preventivos? Ele fala do assassinato, ele fala do adultério, de não assassinar, ele fala de não adulterar, ele fala da carta de desquite não ser a regra, ser excepcional, e principalmente se uma pessoa quiser ter outra pessoa, a restrição é maior ainda. Então todos os aspectos preventivos da lei ele mantém, né? A única coisa que ele fala para não fazer, que a gente pode colocar, é a questão do juramento, não jureis, né? E a questão do olho por olho e dente por dente, que é um aspecto remediativo, que não é um aspecto meramente preventivo, né? Preventivo em que sentido? Preventivo no sentido de falar para as pessoas não fazerem tal erro. Era o olho por olho e dente por dente, era algo que acontecia quando a pessoa já tinha cometido o erro, obviamente para prevenir novos erros, para implantar uma regra rígida para que as pessoas não se atrevessem a fazer aquilo, sabendo que se fizessem
a questão ia ser rígida. Obviamente que tudo isso depende da forma como isso vai ser executado. Executado em que sentido? Ia ser obedecido, né? Se as pessoas não estivessem dispostas a obedecer, tudo que as pessoas não estão dispostas a obedecer pode ser prejudicado, né? Prejudicial ou prejudicado de alguma forma. Mas é isso que o texto coloca. Em nenhum momento Jesus está falando que o cumprir significaria ele morrer e todos os aspectos que foram dados para Moisés se perderiam e só ia vigorar o que fosse repetido nas escrituras gregas. Em nenhum momento ele está colocando isso. Isso é uma interpretação muito específica do ramo cristão, que colocou isso, mais baseado nas cartas de Paulo. E aí nós temos que pensar o seguinte, existe uma falha muito grande, né, que eu entendo assim no cristianismo, é que eles colocam os livros de Mateus e Apocalipse acima dos livros de Gênesis e Malaquias, quando é o contrário, né? Os livros de Gênesis e Malaquias que são a base para a existência de Mateus e Apocalipse. Então Mateus e Apocalipse não pode contradizer, não pode desdizer o que está em Gênesis e Malaquias. E muitas vezes a forma como o cristianismo, entre aspas, harmoniza esses textos jogando para debaixo do tapete todas as dificuldades que existem de Gênesis a Malaquias, quando Deus fala lá em Deuteronômio 30 que a lei é possível ser obedecida, que os evangélicos costumam falar, a lei só foi dada para mostrar que o homem não consegue cumprir, sendo que Deus falou, não, consegue sim, ela não é muito difícil ser cumprida, ela não está longe de vocês, ela está perto para que vocês obedeçam, para que vivam. Então nós temos vários, a nova aliança anula a lei que foi dada para Moisés, não tem nada disso na Bíblia. Jeremias, lá quando Deus fala da nova aliança, o contexto mostra para a gente que é uma aliança renovada. Pegar as minhas, ele fala, colocaria as minhas leis no vosso entendimento, conhecimento, coração. Em nenhum momento ele está falando de anular a lei. Então espero que tenha sido proveitoso e que nós possamos ter muito cuidado, né? Cada um de nós temos que orar, quem está em pé, cuide para que não caia. E assim, eu tenho trabalhado bastante no canal nesse sentido de pegar o que Deus colocou lá para Moisés no começo e usar isso como base para analisar todo o restante das escrituras. Tudo que está ligado desde os livros históricos até Malaquias e principalmente Mateus e Apocalipse, ou seja, tendo em mente que eles não poderiam, Deus não pode falar uma coisa lá e se contradizer aqui, e está tudo bem. Falar, como é que a gente harmoniza isso? É só jogar na vala do esquecimento. Deus falou para Moisés, Deus falou para o povo de Israel que a lei dele é possível ser obedecida. Mas eu interpreto, na minha interpretação de Paulo, a lei só foi dada para que o povo, para fazer com que as pessoas vissem que não é possível obedecer a lei. Não está escrito isso. Se Paulo tivesse dito isso, ele estaria errado. Porque ele não poderia... o próprio Deus disse isso para o povo de Israel. Como é que chega lá alguém... Com que autoridade alguém teria dito isso? Baseado em quê? Se nem o próprio Jesus se atreveu a falar uma coisa dessa. Pelo contrário, Jesus falou assim que... Tanto falou que é possível obedecer à lei, que ele tornou a compreensão da lei ainda mais ampla, em muitos aspectos muito mais difícil de ser obedecida. Que Deus possa nos abençoar. Convido para uma oração final. Senhor Deus, esteja conosco, nos auxiliando em todas as coisas, livre-nos de todos os males. Nós agradecemos pelo privilégio, pedimos que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo, que Deus abençoe. Espero que tenha sido proveitoso. Se você puder colaborar com o canal, curta, compartilha, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar essa mensagem de valorização das escrituras hebraicas e principalmente uma interpretação que vise não anular o que Deus falou lá no começo, mas pelo contrário, usar o que Deus falou no começo como base para analisar todo o restante das escrituras e validar tudo aquilo sem jogar para debaixo do tapete as escrituras hebraicas. Até o próximo estudo.